Pode se assentar. Põe a mão no seu coração, feche os olhos. Começa a pedir para Jesus falar com você. Seja bem honesto com Jesus e Ele será muito honesto com você. Jesus não falava com todas as pessoas, mas aqueles que demonstravam fiel interesse, Ele não deixava essas pessoas sem falar com elas. O grande segredo de você ouvir o que Deus tem a dizer é você ter ouvidos para ouvir. O justo viverá pela fé. Em outro texto diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Jesus. Eu vi um irmão que eu amo demais, que mora lá em Criciúma, muito conhecedor das Escrituras, e ele disse que a palavra Shema Israel, que é o convite que Deus diz, ouve, ó Israel, não é apenas ouvir, mas é inclinar os ouvidos, aleluia, coisa linda. Então quando Deus dizia Shema Israel, Ele não estava dizendo, ouve o que eu estou falando, Ele falava, inclinai os ouvidos a mim, como fala em Isaías 55, e a sua alma viverá. Meu Deus, vamos lá, está entendendo, Vitinho? Então Deus, Ele não está dizendo para você apenas ouvir uma palavra. É como Isaías 55, inclinai os ouvidos e vinde a mim, comei o que é bom, e a vossa alma viverá. Vamos lá, pessoal. Fala, Jesus, eu quero aqui ter o ouvido inclinado ao Senhor. Eu quero dar valor ao que eu vou ouvir aqui, Jesus. Essa é a diferença dos que saem alimentados e dos que saem com fome. Dos que saem aqui, aleluia, satisfeitos, daqueles que voltam para casa na mesma condição espiritual. Jesus conhece todos aqui pelo nome. E se tem alguém que sabe todas as coisas, é Ele. Fale para Jesus de coração, Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Esquadrinha os meus pensamentos. Senhor Jesus, vem sobre mim, aleluia, e me guia pelo teu caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá até o Pai a não ser por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Rei dos reis e Senhor dos senhores, só Tu és digno de receber toda a glória e toda a honra, aleluia. Seja adorado e glorificado, ó Deus. Seja adorado e glorificado, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré, nosso amado, nosso Senhor, nosso dono, noivo da noiva, marido, aleluia, daqueles que já vivem como esposa. Senhor dos humildes. Mais do teu óleo, Jesus. Mais do teu óleo, Jesus. Mais do teu óleo, Jesus. Mais do teu óleo, Jesus, aqui. Aumenta a glória do teu nome aqui, Senhor. Aumenta a menção do teu nome aqui, Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos, aleluia, o nome, a menção do nome do Senhor aqui nesse lugar, para que o nome dEle, a fama dEle, aleluia, a vontade, o poder e a revelação do nome dEle venha, no nome de Jesus. Que aconteça nesse dia, tudo que está no céu a nosso respeito. É assim que oramos, te agradecemos, e te agradecemos pelos anjos aqui, por tudo que o Senhor está liberando, Pai, pelas Tuas boas intenções. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Se é para Jesus, então turbina aí, vai. Aperta o turbo. Turbo. Olha para o seu irmão e fala assim, tá bem, irmão?
Fala assim, põe um cinto de segurança, irmão. Aleluia. Jeremias capítulo 2, a palavra tem um texto, um dos mais impressionantes, quando Deus ele conclama e ele chama o próprio céu a se horrorizar. Deus chamando o próprio céu a se horrorizar. Versículo 9, tá? Por favor, querido. Então, Jeremias capítulo 2, versículo 9. Deus fala através do profeta Jeremias. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória com G maiúsculo, por aquilo que é de nenhum proveito. 12. Espantai-vos disso, ó céus. Olha o que Deus está falando para os céus. Ele está falando para a assembleia que assiste Ele no seu santíssimo lugar. Vocês estão aqui? Ele está dizendo para querubins, serafins, para os anciãos, para os seres viventes. Ele está dizendo para todos aqueles que assistem Ele diante da manifestação da sua glória onipotente, onipresente, onisciente. Para aqueles que assistem a glória do Senhor. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. E no versículo 13, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. Meu Deus do céu. Como você se sente quando alguém te deixa? Olha para o seu irmão e pergunta, que você ama. Não fala para sua esposa e para o seu marido, fala para alguém que você não conhece, vai lá. Como você se sente quando alguém que você ama te deixa? Sabe, irmãos, as pessoas hoje em dia, elas estão preocupadas muito com os seus sentimentos. Nós nos preocupamos muito naquilo que nós sentimos. Mas é tempo de nós começarmos a nos preocupar com aquilo que Deus sente. Vocês estão aqui? Porque os sentimentos de Deus promovem pureza e transformação genuína. Ele é santo em tudo que Ele faz. Então, numa geração que ela é conduzida e inspirada por emoções dos homens e delas mesmas, Deus está falando aqui. Será que alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Jeremias ouvia isso na sua geração. E ele liberou essa palavra sobre o povo. O que me marca aqui, amados, é essa parte. A mim me deixarão o manancial de águas vivas. Meu Deus. E cavaram cisternas rotas, rachadas, quebradas, que não retêm as águas. Meu Deus. Esse é um texto, irmãos, muito intenso e muito poderoso, porque isso aconteceu nos dias de Jeremias, mas isso também aconteceu nos dias de Jesus. Vocês estão aqui? E com muita probabilidade, estou dizendo 99,9 dízima periódica, e dadas as proporções, acontece nos dias de hoje também. Então os homens, eles deixaram de buscar a fonte das águas vivas, eles abandonaram a glória de Israel,
para que eles pudessem então buscar as coisas e fazer as coisas do seu jeito. E a Bíblia diz que aqui é exatamente o exemplo. Eles começaram a cavar cisternas. E é interessante entender isso, irmãos. Quando o homem começa a fazer as coisas do seu jeito, mesmo acreditando que está agradando a Deus, amados, isso é muito sério. Nós começamos a cavar buracos, nós começamos a tirar terra, e acabamos adorando essa terra que nós tiramos. O que você está dizendo, pastor? Jeremias está denunciando o pecado num tempo que havia muita idolatria. Vocês estão aqui? E o que acontecia nos dias de Jeremias? A mesma coisa que quando o salmista, em Salmo número 115, que nem trouxe aqui, eu acho que esqueci, ele acaba declarando. Põe para a gente, por favor, filho. Salmo, está aqui, eu coloquei sim, versículo 2. Presta atenção. Salmo 115, versículo 2. Por que diriam as nações, onde está o teu Deus? Por que diriam as nações, onde está o teu Deus? Porque as nações, eles tinham o quê? Ídolos, ok? Eles adoravam ídolos. Mas eles eram fiéis a esses ídolos, que eles acreditavam pela sua cultura, prestar culto. Então por que as nações diriam, onde está o teu Deus? Era necessário então um povo entender que Deus, aleluia, não era uma obra da filosofia, do entendimento ou da necessidade humana. Deus não era o que os homens poderiam promover que Ele fosse. Deus não é um amuleto da sorte. Deus não está e existe porque eu preciso dEle. Deus, Ele sempre existiu. Ele criou o universo e todas as galáxias. Ele sempre foi adorado, entronizado e glorificado. Deus não precisa de nós, mas Ele nos ama. E porque Ele nos ama, é que Ele se entristece quando nós deixamos Ele para cavarmos cisternas rotas. Vocês estão aqui? Versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra de mãos de homens. Diga, obra de mãos de homens. Olha só que interessante. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Olha o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Mas naqueles dias Israel tinha deixado de crer no seu Deus e confiar nele de forma plena, e começou a adorar a Deus do seu jeito, e incluiu no meio da adoração costumes e outros deuses. Irmãos, isso teria consequência, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, Ele também ceifará, Ele também colherá. A ideia então aqui, irmãos, é que quem adorava os ídolos se tornava igual a eles. Tem pessoas que estão aqui conversando, olha para o seu irmão e dá um sorrisão para ele. Fala, e aí, está legal? Fala, dá um sorriso para mim, mostra que está vivo, dá um tchau. Levanta o pé assim, a Joanete. Não precisa fazer algo indecoroso, mas assim, beleza. Muitos de nós têm boca e falam, têm olhos e veem, têm ouvidos e ouvem naturalmente, mas espiritualmente não estão vendo nada, não estão falando nada, não estão ouvindo nada, não conseguem fazer nada, estão assim, ó, paralisados, porque estão dando mais valor para as suas emoções e o seu coração do que para o coração de Deus. Vocês estão aqui? Isso é muito forte.
E essa é a resposta que nós precisamos então entender de fato. Nós não podemos deixar Deus. Cisternas rotas ou rachadas, então, significa aquilo que o homem pode fazer, aquilo que o homem pode declarar, aquilo que o homem acha, pensa e sente, sem a ação plena de Deus. Então isso não pode satisfazer a sua alma, nem o seu coração. As fontes das águas agora representa quem Deus é e o que Ele pode fazer. A satisfação e plenitude espiritual é uma fome e sede de Deus incontrolável, e uma satisfação e saciedade que também invade o coração de tal homem e tal mulher que está vivo para Deus. Quem está aqui dá uma glória a Deus. Eu vou dar alguns sinais aqui, tá? Porque isso é fato. Se você não tem fome de adorar a Deus e sede de adorar a Deus, se você não é um cara que se movimenta a adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor, alguma coisa não está legal com você. Isso é importante entender. Pastor, mas nós não precisamos vir até a igreja para adorar a Deus, nós não precisamos estar aqui para adorar. Eu posso adorar na minha casa. Legal. Se você pegar e fizer uma pesquisa, todos os centros de umbanda da cidade, como terreiros, como até ambientes mais seletivos, infelizmente mais sujos e impuros, que é tal é a sujeira que é promovida nesses locais, em adoração a Satanás, em liberações, que existem, mas todos esses locais as pessoas elas se reúnem. Elas saem das suas casas, elas trabalham na semana, elas têm filhos, elas têm irmãos, elas têm parentes, mas elas saem do lugar que elas estão e vão até aquele local para fazer o quê? Um monte de coisa que desagrada a Deus e que promove maldição para eles e para tantas pessoas. Mas eles estão na ignorância. Vocês estão aqui? Maçonaria, eles se reúnem. As pessoas se reúnem. Jogo do Corinthians, as pessoas para adorar São Jorge. Calma, fica assim não. Eles se reúnem para gritar Timão Eô, sim ou não? E por que eles ficam tão felizes? Porque quando está Gaviões, a camisa 12, ele está lá no meio, ele fica assim, ó. Começa a mexer o corpo inteiro dele. Contagia, né? Hã? Agora a igreja não. A igreja tem que ficar em casa, dispersa. Não precisa se reunir não, irmão. Não vem para a igreja não, A teologia do momento é essa. Não venha se reunir para buscar a Deus. Fique em casa, fica lá. O corpo pode ser dividido, não há problema. Importa que você adore a Deus. Sem unidade, não há adoração a Deus. E o problema é exatamente esse. Cavar cisternas rotas. Ah, irmão, em nome de Jesus, não cabe cisternas. Vá à fonte das águas vivas. Jesus, cara, hoje é Pentecostes. Jesus, então, ele conduziu seus discípulos em profunda intimidade. E onde ele e os discípulos estavam? Estavam. Onde ele estava tinha multidões. Ele tinha que se retirar às vezes para conseguir ter tempo com Deus sozinho. Mas quando alguém via ele, todo mundo corria. E não era um ou dois, as pessoas corriam. As pessoas estavam unidas. Elas estavam juntas ali. Nem todos ali tinham o coração de Jesus. Porque o coração deles não estava totalmente crendo em Jesus. Mas eles queriam estar presentes. Então, quando um sentimento de aversão vem da igreja para a própria igreja, há uma doença espiritual muito forte acontecendo. E nós precisamos entender isso de forma muito clara e denunciar sentimentos e pensamentos como esse. Outro dia, para um pequeno grupo aqui, eu cheguei a falar, irmãos, às vezes eu não sinto vontade de ir pregar na igreja. Eu sou pastor da igreja e amo a igreja, eu amo Jesus, cara. Eu não estou falando que você não ama a igreja, não ama Jesus, mas eu estou falando, eu como pastor, às vezes vi um pensamento. Fica em casa hoje, não vai lá.
E o que eu tenho que fazer nesse dia? Hein, Valéria? Em nome do Senhor Jesus, Satanás, você não vai roubar o meu coração, o meu amor e a minha paixão por Jesus e pelo povo de Deus. Irmãos, o que acontece no Evangelho de João, no último capítulo, é quando Jesus ele cura Pedro. E quando Jesus cura Pedro, depois que ele tinha negado Jesus 3 vezes, o galo canta. Jesus ele vai curar Pedro, cara, ele tinha prometido que ia curar Pedro. Depois que você se converter, cuida dos seus irmãos. Incrível, exatamente acontece. Jesus vai lá e aparece lá em Tiberíades. Ele está ali, cara e tal, ele está cozinhando ali. Pedro tenta pescar, não pega nada. É incrível, né? A predestinação de Deus. No tempo e no espaço as coisas se coincidem. E aí, joga a rede para tal lugar. E quando eles jogam os peixes, e João fala, é o Senhor que está ali na praia. Pedro estava meio nudão lá, estava meio tomando um bronze, estava trabalhando, e o trabalho dele tinha que dar liberdade para os braços, acho que ele estava sem camiseta. Ele já mergulha, já meio nu no mar, e eles vão correndo até Jesus. Quando chega lá, Jesus tem algo para eles, diga eles. Jesus fala com Pedro na frente deles. João, tu me amas mais do que esse? Mesa é um lugar, cara, de revelação para todos. Você me ama mais do que esse? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama mais do que eles? Então cuida dos meus cordeiros. Você me ama mais do que esses? Então cuide das minhas ovelhas. Irmãos, sabe por que eu estou aqui? Porque eu sou apaixonado por Jesus. Porque Jesus, Ele quer que o seu povo seja cuidado e pastoreado. O povo, quando é desprezado e fala, ah não precisa pregar para eles não, eles sabem tudo, eles vão saber lidar sozinhos. Vai sim, ou se vai. Vai BC, vai BC. Vai para onde? Vão para lugares que não deveriam, os lobos estão à espreita. Irmão, igreja sem ser pastoreada, sem cajado, cara, é uma igreja perdida. Deus estabeleceu o cuidado de pastor e ovelha. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, bah. Não é para fazer, qual o barulho de jumento? Alguém sabe? Alguém sabe o barulho de jumento aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não é assim? Irmãos, Jesus estabeleceu isso. Pastores, ovelhas. Eu quero que você entenda a condição espiritual que estamos vivendo. Pois Satanás, ele sempre falou coisas às pessoas. Satanás sempre tentou as pessoas. Satanás sempre estabeleceu sobre eles capacetes, não de salvação, mas capacetes de engano. Sabe para que eles fizessem? Eu pastorei a mim mesmo. Estamos aí, pessoal, legal, tá ótimo. Eu já sou maduro o suficiente. Ninguém no reino é maduro o suficiente. Jesus é o maduro o suficiente. E todos os outros estão caminhando à maturidade de Cristo. E para isso Deus vai usar 5 dons: mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Deus vai fazer isso, porque é isso que a Bíblia diz, que amadurece alguém. Mas hoje a nova onda é pastoreia a si mesmo. Nós fazemos o que nós queremos fazer e Deus está conosco. Não, irmão, não está. Deus, Ele está no equilíbrio da comunhão no lar e na comunhão no templo. Vocês estão aqui? Porque o pastor está trazendo essa palavra? Porque eu não estou vendo gente nos cultos, não. Para denunciar as cisternas rotas. Nós não podemos abandonar a Escritura, porque quem abandona a Escritura na sua totalidade, pelos medos, pelos traumas, pelas tristezas, pelas rejeições, pela falta de coerência segundo o seu intelecto e seu entendimento do que deveria ser ou acontecer, essas pessoas elas acabam cavando cisternas, porque na realidade Jesus nunca falou para você cavar cisternas. A Bíblia sempre te orientou, como João capítulo 7, preste atenção, João capítulo 7, versículo 37, o que a Escritura diz? Jesus na festa dos tabernáculos,
Quando os sacerdotes desciam até o tanque de Siloé, o tanque Siloé significa o enviado. Então eles desciam até o tanque de Siloé e pegavam as águas numa marcha festiva, e eles iam até em cima novamente, onde tinham muitos sacrifícios sido feitos lá no altar do templo. E eles pegavam as águas do tanque de Siloé e jogavam sobre o sangue que tinha sido derramado nos altares de Jerusalém. E a ideia é que quando eles jogavam e lavavam os altares, essas águas desciam lá de Jerusalém, do Monte Sião, e elas percorriam por toda Jerusalém. Vocês estão entendendo? Trazendo um ambiente de justificação e expiação pelos seus pecados. É por isso que eles festejavam tanto. Deus tinha aceito os nossos sacrifícios. Quando Jesus ele foi imolado na cruz, no momento que eles percebem que começa a escurecer o tempo, eles acabam quebrando os joelhos dos dois ladrões ao redor, do lado de Jesus. E o que eles fazem com Jesus? Do seu lado direito eles pegam uma lança, e o que sai de Jesus? Diga assim: sangue e água. Diga de novo: sangue e água. Impressionante. Ali Jesus estava liberando, mesmo na sua inconsciência, a palavra de Deus estava se cumprindo. E olha o que Deus diz aqui então, vamos lá. No último dia, o dia da grande festa, enquanto ele estava ainda aqui na terra vivo, levantou-se Jesus e exclamou: ele era o Siloé, ele é o enviado. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Não são todos. Se alguém tem, olha para o seu irmão e fala: está com sede? Não natural. Você está com sede de Deus? Quem tem sede, volte, donados. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Aleluia, 38. Quem crer em mim, como diz do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, eu falei isso outro dia. No Islã falam de Jesus. No Candomblé falam de Jesus. Teve um dia que chegou uma irmã aqui na igreja. Ela não está mais com a gente aqui, mas respeito muito ela e Deus abençoe demais. Ela veio de uma religião, ela era cristã evangélica, mas depois ela acabou se desviando e depois ela se encontrou num ambiente em que tinha um pastor, que falava sobre Cristo, mas ele usava os métodos da ayahuasca. Santo Daime. Aí as pessoas iam para um lugar e eles tomavam a ayahuasca, né? É o ayahuasca, qual é o nome desse negócio? Ayahuasca. Eles tomavam o negócio, começava a ver Jesus, ver anjo, ver um monte de coisa. O cara era pastor, ele se dizia como pastor e pregava Jesus. Em muitos lugares eles falam que Jesus também, não, Jesus também, a gente fala sobre Jesus aqui também. Muitas pessoas falavam de Jesus nos dias de Jesus, mas quem amava Ele de todo o coração é quem estava com Ele em todo o tempo e disposto a viver e morrer por Ele. Vocês estão aqui ou não? Irmãos, nem todo que diz que ama a Deus. Nós precisamos entender que Deus está chamando o povo. É o Teshuva ou Teshuvá. Sabe o que é Teshuvá? Teshuva é uma palavra em hebraico que diz: voltem para o manancial de águas vivas. Voltem a buscar o glorioso, que é a glória de Israel. Jesus então aqui ele não diz: aquele que apenas falar que eu sou Jesus, fluirão rios. Não, tem que ter sede. E tem que entender o que as Escrituras dizem do Senhor. Não apenas o que você acha que Ele faz ou vai fazer, mas é o contexto completo, irmãos. Conhecimento bíblico não é para pastor, é para todos. Conhecimento bíblico é para mim e para você. Nós somos responsáveis por seguir falsas doutrinas ou seguir doutrinas verdadeiras. Nós somos responsáveis por conhecer o que a palavra de Deus diz ou aquilo que ela não diz.
Porque hoje o que mais tem na internet é versões bíblicas, mas as pessoas preferem buscar pregadores. Não há problema em ouvir pregações, mas como você vai filtrar e saber que é bom ou que não é, se você não conhece o que as Escrituras dizem? Vocês estão aqui? Precisamos conhecer as Escrituras. Porque, amados, o convite do Senhor, em Salmo 24, versículo 3 é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma. Hoje existe muita entrega à falsidade. Eu estou cansado, tá, pessoal? Então vou me entregar ao meu cansaço. Pessoal, eu estou Deu para mim, não quero mais brincar de ser crente. Falaram para mim que o negócio era fácil, agora está difícil, então quero parar de brincar de ser cristão, tá? Mas irmão, você não entendia que ser cristão é o que te livraria do inferno? Então você vai cansado para o inferno? Ah, mas eu também não acredito mais em inferno, então não quero mais brincar, vou crer em outra coisa agora. Olha para o seu irmão e fala assim: você está aqui ou não? Ah, não estou mais afim de amar não, tá? Eu não estou afim mais de perdoar, eu não estou mais afim de abençoar, eu não estou mais afim de ouvir pastor pregar, eu não estou mais afim de líder, que é isso? Ai, que opressão. 2 vezes na semana culto, é muito pesado para mim, eu trabalho. 3 dias de culto na semana, é um hecatombe nuclear, é abuso espiritual. Quem tem sede, vem babando. Quem tem fome, vem babando. Cara, na nossa época, a gente queria ir para as montanhas orar, queria ir para os montes orar. Aí eu tinha que pedir a bênção, falava assim: você me abençoa para ir na montanha? Aí meu líder falou na época: não, seu coração é o monte. Eu falei: não, eu quero lá em Mauá, subir no Monte Mauá. Eu lembro que a gente foi uma vez lá, inclusive, foi algumas vezes, mas a Hilda foi, estava todo cheio de lama o monte. Você lembra dessa vez aí? A Hilda rolou no monte, cara. Quem tem sede e fome de Deus, cara, ele quer Deus, cara. Ele quer buscar o Senhor, cara. Irmãos, em nome de Jesus, se nós entendermos o que Jesus veio fazer, Ele veio transtornar a Grécia, a filosofia, Ele veio acabar com esse negócio. Ele veio para dizer: a vida aqui não é tão importante como a vida vindoura. Mas aqueles que crerem em mim, eles estarão tão cheios da vida vindoura, que eles viverão nessa terra como peregrinos e peregrinas. Você vai viver aqui como um passageiro. I am passenger. O cara vai viver na terra aqui só como um passageiro, cara. Ele fala: eu estou aqui não para viver aqui eternamente. Eu estou aqui para viver no tempo que Deus permitir. A minha pátria está no céu. Mas o céu está aqui em mim. Vocês estão aí? Então, amados, Jeremias capítulo 17, não tem como não ler esse texto hoje de novo. Falando sobre cisternas. E falando sobre fonte. João 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz na carne mortal o seu braço, e abandona o Senhor, e aparta o seu coração do Senhor, cara. Entendam, irmãos, Deus tem sentimentos. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá, diga ver, diga de novo ver, e não verá quando vier o bem. O bem chega, a pessoa não vê o bem. Cadê o bem? Não vejo o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, seco, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada, diga, junto às águas. Diga de novo, junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão. Não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Dê um glória a Deus bem alto. Hoje é dia de Pentecostes aqui, aleluia. Versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Meu Deus, mais do que?
e desesperadamente corrupto. Ele é pior que os partidos políticos. Você acha que está ruim lá em Brasília? O nosso coração, se ele não está totalmente em Cristo Jesus, ele é desesperadamente corrupto. Meu Deus, quem o conhecerá? A Bíblia responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Meu Deus, ele prova os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Meu Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ponto de dividir alma e espírito. É o que Deus está fazendo aqui essa manhã. Ele está dividindo o que a alma promove e o que o espírito promove. Juntas e medulas, e é apta para discernir de novo. Discernir o quê? Os pensamentos e propósitos e intenções do coração. Meu Deus. Aleluia. Todas as coisas, de novo a palavra todas as coisas aqui, presta atenção, irmãos, é Bíblia, amém? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meu Deus, eu vou prestar conta ao meu Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você também vai prestar contas a Deus, irmão. Dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu coração, da sua vida, de como você tem levado a sua vida. Irmão, Jesus ama demais a gente. E eu quero agora para o texto principal, mas não vou demorar, tá? Fica tranquilo. Lucas 24. O que diz Lucas 24? Sabe qual é o nome de Lucas 24, cara? O texto dele? O nome não, o texto. Os discípulos a caminho de Emaús. O dia das festas em Jerusalém, diga festas. Diga de novo, festas. Festa é lugar de alegria, cara. Sério, mano. Você vai para um lugar, uma festa, o que você espera daquele lugar? Alegria, mano. Eu vou ficar muito feliz ali, eu vou dançar, eu vou curtir, eu vou e tudo mais. Antigamente festa pra gente era balada, sim ou não? Nossa balada é onde agora? A festa é onde? É você no seu quarto? Você põe no seu quarto ali um globo. Eu vou buscar irmão, buscar no secreto é obrigação de todo cristão, ok? Mas festa é o quê? É o seu quarto, é o secreto, Marcela? Aí você fica lá, everybody needs somebody. É assim? É assim o secreto? Secreto é festa, pessoal? É uma festa secreta? Quem é? Eu, o Pai, o Filho e o Holy Spirit. Eu ponho uma música do Cirilo e eu me sinto na festa. Eu estou em festa e em júbilo lá em casa. O espelhão assim na silhueta. Aí pá, vai lá. Festa é no meio do povo. Festa é no meio do povo. Festa é na congregação dos justos, aleluia. Festa é na unidade, aleluia. Glória a Deus, nenê. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha, não é a sua, é a... Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, aleluia. Vamos lá, versículo 13. Hoje está cheio os versículo 13, né? Mas fica tranquilo. É para combater. Estou brincando, a gente não tem nada a ver com política aqui, a gente é reino de Deus, amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. A festa estava em Jerusalém. As curas estavam acontecendo em Jerusalém. E aí eles estão, os dois de rolê. Quem que já foi office boy? Lembra como o office boy andava que nem o Jason da sexta-feira 13, né? As pessoas corriam e o Jason andando alcançava elas. O office boy andava assim, ó.
Office boy andava muito rápido, né? Eles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Sabe por quê? Porque Jerusalém é o local alto. É mais difícil subir uma rampa ou descer ela. Cara, quando você desce uma ladeira, você pode descer ela bem, que é mais fácil, né? É mais fácil descer que subir, não é, irmãos? Quem subirá ao monte do Senhor? Uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, para você entender, mais ou menos 10 quilômetros. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Qual era o assunto? O que tinha acontecido em Jerusalém. Eles estavam conversando isso. E toda conversa tem uma ótica daquilo que se viu, ouviu e viveu, ok? Então eles tinham a ótica deles sobre o que estava acontecendo. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Cara, Jesus apareceu para os caras. Deve ter sido maravilhoso, né? Não, não foi. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, vamos lá, vocês estão aqui? Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, acho que versículo 8, não sei ao certo se é 8 ou 9. Felizes os puros de coração, porque eles verão a... Lá em Jeremias 17, não verá quando vier o bem. Está os dois lá, ó. Jesus colou do lado deles e eles não viram o Senhor. Vamos continuar aqui. 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, olha lá, entristecidos, diga assim, tristeza. Mano, cara, em nome de Jesus, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas quando a tristeza vem, cara, cuidado com o isolamento. Vocês estão aqui? O isolamento vai matar você. O isolamento vai colocar você numa cadeia que vai cercar apenas daquilo que você vê. Mas quando você está entristecido e de repente não está vivendo por fé, você é capaz de promover coisas maravilhosas, cara, em argumentação. Mas seu coração ferido pode estar promovendo ferida aos outros. Irmãos, em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz: e eles pararam entristecidos. 18, um porém chamado Cleopas, esse aqui a gente tem o nome dele, respondeu dizendo, és o único porventura? Se liga, a intimada, Jesus é muito gentil, cara. Que se fosse você, eu acho que falava assim, ó, vai para o inferno agora. O cara já ia aparecer lá, o Cleopas ia aparecer lá no inferno. Ia ser muito rápido. Anjo, vem. Um anjo tocou em Jacó lá, toca nele agora aqui. Corta a língua dele. Não vai, nunca mais vai falar. Um porém chamado Cleopas respondeu, Kiko, és o único porventura? Falou para Jesus, cara. És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Olha para o seu irmão e fala insanidade. Só que é insanidade espiritual. É uma insanidade espiritual. E quando você cava cisternas rotas, você vive insanidade espiritual, porque você está focado naquilo que o homem faz e no que você pode fazer. Você despreza o que Deus diz. Usa a palavra de Deus, usa argumento, usa versículo, mas você se aparta do Senhor. Jesus respondeu no versículo 19, quais? Meu Deus, quais? Mas que paciência, Jesus. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno.
que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso o quê? Tanta tristeza, decepção, medo, rejeição, sensação de abandono. Mas depois que ele foi morto naquela cruz, a nossa esperança acabou. Nós não conseguimos ver solução para mais alguma coisa. E já que isso não aconteceu, e nós estávamos tão esperançosos, então nós estamos indo para Emaús, para ver o que vai dar em Emaús. Irmãos, em nome de Jesus, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se Jesus coloca você numa guerra, não é para você perder, é para você ganhar. Nós não somos tentados a mais que nós possamos suportar, mas Ele é justo, que junto com a tentação Ele sempre traz um escape. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, porque Ele é um bom pastor. Guia-me às águas tranquilas. Águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa diante de mim, diante dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Certamente, espera aí, irmão, certamente, certeza que a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, quem estava perseguindo Cleopas e o seu amigo? Bondade e misericórdia eterna. Quem estava perseguindo Cleopas e o seu irmão, cego como ele, surdo como ele? Bondade e misericórdia, o bom pastor. Por que tanta generosidade, cara? Ele amava Cleopas e o seu irmão. Não estava Pedro, João, Tiago, não estava ninguém ali. Natanael. Mas o próprio Senhor foi atrás. Eles não viram, mas mesmo assim Jesus estava ali. Vamos lá, irmão, dê um glória a Deus aí. (22) É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, eles eram próximos. A Maria Madalena, a Maria mãe de Jesus, a Joana, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Então eles estavam por dentro, eles faziam parte de um grupo seletivo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aqueles homens, eles não estavam perdidos
Porque eles não tinham pessoas do seu lado que tinham revelação do que estava acontecendo. Aqueles homens estavam perdidos porque eles não acreditaram no testemunho dos seus irmãos. Vocês estão aqui? Eles conviveram com aqueles irmãos por 3 anos. Eles conviveram com Jesus por 3 anos, mas eles não acreditaram no que seus irmãos e as mulheres falaram. Eles acreditaram no que eles estavam acreditando, então eles se apartaram do rebanho. E naquele momento, sabe o que Jesus fala? Agora Jesus começa a falar de coisas sem revelar que é Ele. Olha o que Ele diz: eu amo tanto vocês, meus ursinhos de pelúcia. É isso que Ele diz? Olha o que Ele fala, versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Aquele que crer em mim, como diz o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aleluia, alguma coisa ia acontecer, né? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Emaús, fez ele menção de passar diante. A bondade e a misericórdia falou, ó, a salvação, né, Yeshua, a salvação fez assim, ó, eu estou indo para cá, tá? Tchau. Mas um milagre acontece aqui. Sabe o que acontece, o milagre? Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com... Ai, irmão, se passasse esse lance, se passasse por essa oportunidade, eu não sei o que ia acontecer depois. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, diga, à mesa. Hoje é Santa Ceia, irmãos. Aconteceu que quando estavam... Não, diz de novo, à mesa. Fala assim, the books on the table. Quando eles estavam na mesa. Unidade. Intimidade. Tomando ele o pão, Jesus abençoou e tendo-o partido, corpo, discernindo o corpo. O pão representava o quê? Diz de novo. O que é o corpo de Cristo? Diga assim, a igreja. A revelação de Cristo está dentro do corpo. Quando ele partiu o pão, ele lhes dá. Nem vou falar o que Paulo fala sobre aqueles que comem sem discernir o corpo. Então se lhes abriram os... Então se lhe abriram os... E o... Mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, o horário já está acelerado aí, já está chegando. Estou tentando aqui me controlar e vou ser muito honesto. 32, eles disseram aqui, ó. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as escrituras. Isso está acontecendo aqui agora. Isso está acontecendo aqui agora. Tem pessoas que estão com o coração começando, ó. Meu Deus. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles não dormiram aquela noite. Um homem, quando tem a revelação de Jesus, ele não para descansar, ele sai correndo. Cara, é que é muito louco. Eu ia falar alface do Popeye. É o espinafre do Popeye. O cara está cansado,
Mas na hora que aquilo acontece, ele vê o Senhor. Nada mais importa. Nada é mais importante do que Ele. A minha prioridade agora é subir para Jerusalém. Então o que eles fazem na mesma hora? Eles levantando-se, diga, levantar-se. Levanta e anda, aleluia. Levanta, toma o teu leito e anda, aleluia. Você está cego, então que os seus olhos sejam abertos. Você não ouve, você é surdo. Efatá. Os ouvidos se abrem, a boca se abre. Você é leproso? Eu quero te purificar. Pum, bondade e misericórdia. Eu sou coxo, eu tenho a mão mirrada, eu não consigo me mover. Quando Jesus se moveu, toda a idolatria caiu naquele coração. Caiu. A cisterna naquele momento não foi mais a fonte, mas agora a fonte das águas vivas despertou aqueles homens da sua sequidão. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam o quê? Onde acharam o quê? Não, peraí, alguém está aí ou não? Acharam o quê? Não, todos. Unidade. Acharam o quê? Reunião. Reunidos os 11 e... (34) Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Meu Deus, já tinha mudado a coisa. Simão já tinha visto o Senhor também. Então os dois contaram para quem? Para os seus irmãos. O que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do... Até aqui viemos. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. E ele tem tentado usurpar os homens pela sua própria vaidade do saber, sem a sua inclinação total e plena na presença do glorioso Deus. Quando um homem não se prostra totalmente diante do Senhor, quando um homem não se prostra totalmente diante do Senhor, ele nunca consegue subir o monte do Senhor. Quem subirá o monte do Senhor? Quem permanecerá no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de, que não entrega a sua alma. Quem não entrega a sua alma à falsidade? A Bíblia fala na carta de Pedro e de Tiago: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos Quem a si mesmo se exalta será, mas quem se humilha será. A que lugares? Quem subirá ao monte do Senhor? Limpo de mãos é aquele que não fez as suas próprias obras, a sua própria justiça, mas foi justificado por Jesus. Puro de coração, ninguém aqui é puro de coração por si. Nós só somos puros de coração quando nós ouvimos o Senhor falar e cremos nele e respondemos a Ele. Aí nós conseguimos ver de novo. Quando nós nos humilhamos, aleluia, e nos arrependemos de todo o nosso orgulho e todos os nossos pecados, cara, a falsidade não tem mais espaço em nós. A verdade vai nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo, e quando a gente percebe, a gente está no monte do Senhor, onde tudo acontece. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Jó, um homem que não tinha cometido pecados. Sabe o que ele faz? Jó não tinha pecado contra Deus. Mas sabe o que ele faz?
Quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus e Deus trata a sua vaidade e o seu orgulho, sabe o que ele fala no final? Ele fala assim: eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não entendia, eu não sabia, eu não conseguia, eu não tinha capacidade para discernir as coisas. Bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. É por isso que eu me abomino no pó e na cinza. Ele estava dizendo: eu me arrependo de coração. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos e irmãs, o Senhor está estendendo o seu braço. Bendito o homem que confia no Senhor e